I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, Jesus, ele, sendo Deus, ele se fez carne para habitar entre nós. Jesus, ele tem os seus selados, os seus filhos. Nós somos selados pelo sangue vertido na cruz. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Sem vergonha mesmo, pode levantar. Isso, maravilha. Maravilha, muito bom. Para você que está aqui hoje a primeira vez, nós estamos falando de uma série de palavras em 3 cultos. Hoje é o terceiro e último culto, onde nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos concluir essa visão panorâmica do livro. Panorâmica por quê? Porque é algo rápido, é um panorama só, que nós dividimos em 3 partes, falando um pouco sobre o livro de Apocalipse. E eu disse lá atrás, nos 2 últimos sábados que nós ministramos, que não ia ser algo tão profundo, né? E que também não ia ser uma palavra no estilo de sermão, expositiva, como nós estamos acostumados aqui no culto DNA. Mas a nossa exposição da palavra seria como se fosse uma aula. Então, não fica perdido aí não, porque nós vamos entrar mais um pouquinho hoje na palavra de Deus no livro de Apocalipse. Nas 2 aulas passadas, nós fomos até o capítulo 16. Hoje, então, nós vamos trabalhar do 17 até o 22. E eu disse sábado retrasado no último culto que era para ler. Quem leu o livro de Apocalipse? Quem conseguiu ler? Levanta a mão. Ó, só a pastora Lara? Eita, então nós vamos ter que fazer outra série para vocês lerem, hein? Como de costume, vamos ler, eu vou ler na versão daqui hoje. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deu para quem? Para o apóstolo João, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vamos lembrar disso aqui, brevemente devem acontecer, ou seja, que vai acontecer. O que Deus mostrou para João era que iria acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que ele viu. Ou seja, tudo que João viu, ele testificou no livro de Apocalipse. Eu vou muito rápido nessa primeira parte aqui, gente, para a gente ganhar tempo. Não se preocupe, hoje, depois do culto, nós temos caldo, nós temos a nossa resenha, um momento de comunhão. Então, fique tranquilo aí, que a gente vai ter muito tempo aqui hoje ainda na igreja. Amém? Um breve resumo aqui do que nós já vimos nos 2 sábados passados. Eu já disse que nós temos 4 correntes, vamos lembrar dessas 4 correntes aqui. E a igreja evangélica, a igreja mundial, principalmente, né, nós brasileiros, nós acreditamos que essas 4 correntes, elas não podem nos prender em acreditar na corrente e sermos salvos por isso. Não, não é sobre isso. Vamos lembrar então dessas 4 correntes, que elas não interferem na nossa salvação. Porque, como eu disse, a doutrina bíblica, a doutrina é aquilo que jamais nós podemos o quê? Discordar. Então a doutrina, a palavra de Deus aqui, ela é princípio, ela é pilar, são cláusulas pétreas, como o direito diz. A doutrina bíblica aqui, nós não podemos mexer na doutrina bíblica. E o que é doutrina no livro de Apocalipse? A segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, as bem-aventuranças eternas e também
a condenação eterna. Então tudo isso aqui não se pode mexer. Independente para onde a corrente vai, a corrente de pensamento, naquilo que você acredita, essas doutrinas, esses pilares, nós não podemos mexer, amém? Nós vamos lembrar também quais são elas. A primeira, pré-milenismo dispensacionalista. Segunda, pré-milenismo histórico. Terceiro, pós-milenismo. E o quarto, amilenismo, que é onde nós estamos trabalhando. Dessas correntes, talvez a mais popular seja a primeira, que é o pré-milenismo dispensacionalista. E essa corrente, ela diz que Israel é uma coisa e igreja, nós como igreja somos outra coisa. Então são duas coisas diferentes. Aonde essa corrente, ela acredita, tem a ideia que a vinda de Jesus, essa segunda vinda do qual nós estamos falando, ela vai ser em 2 turnos, vai ser em 2 tempos. E depois então da chamada grande tribulação é que Jesus viria visivelmente, literalmente, para buscar a sua igreja. Então, no primeiro momento, teria o arrebatamento de uma parte de uma igreja parcial, e no segundo momento, com a vinda de Jesus Cristo, um outro arrebatamento. A segunda, pré-milenismo histórico, diverge dessa primeira corrente, porque ela não acredita que Jesus vem antes dessa grande tribulação, vem antes desse arrebatamento secreto, mas que Jesus vem depois de uma grande tribulação, e aí, que também é visivelmente, mas que aí vai o quê? Vai reinar literalmente nos 1000 anos. Eu vou bem rápido, viu gente? Porque nós já falamos sobre isso aqui. A terceira, o pós-milenismo, tem uma visão de que o mundo ele vai sendo o quê? Cristianizado, ou seja, vai sendo evangelizado. Essa corrente acredita que o mundo vai sendo evangelizado ao ponto de cumprir Abacuque 2,14, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, depois que todo mundo fosse evangelizado, cristianizado, aí sim Jesus voltaria. Mas a corrente que nós optamos trabalhar, e é a que eu mais acredito, foi a amilenismo. E é sempre bom lembrar que esse A antes na língua portuguesa é um prefixo de negação, mas ela não nega o milênio, porém ela não olha também o milênio como sentido literal, como vai ser 1000 anos, nós vamos falar sobre isso aqui lá no final da aula de hoje. Mas ela olha o milênio, ela olha o livro de Apocalipse como tudo simbológico, que tem que haver o quê? Interpretação, que tem que ir nos outros evangelhos, nos 4 evangelhos, para entender o que também os profetas falaram sobre a segunda vinda de Cristo. Então, nessa visão, de fato, a igreja, ela passará por uma grande tribulação. A visão amilenista, a visão amilenista acredita que a igreja vai passar por essa grande tribulação. Que Cristo, num período muito difícil da igreja, diz a Bíblia que Cristo chama isso de grande tribulação e que Ele vai vir. Mas essa grande tribulação, a Bíblia chama de o pouco tempo de Satanás. Aonde Satanás vai durar pouco tempo. A Bíblia também chama de a apostasia. A Bíblia chama de o homem da iniquidade. Esse tempo dessa tribulação, aonde que será um tempo de esfriamento do amor, um tempo da apostasia espiritual, um tempo de intensa perseguição da igreja. Então tudo que nós vemos hoje de perseguição, nesse tempo aqui da tribulação, vai ser muito maior. Mas aí Jesus Cristo vem e gloriosamente vai derrotar o anticristo, derrotar Satanás. Então Cristo, Ele não arrebata a igreja da tribulação, a igreja vai passar por essa tribulação. Olha que forte isso. Ele não nos impede de passar pela tribulação, mas Cristo, Ele, no meio da tribulação, conforme diz 2 Tessalonicenses 1, Ele vem e arrebata a igreja, os mortos ressuscitam, Ele se assenta no trono, Deus julga as nações, Jesus põe o inimigo debaixo dos seus pés,
ele derrota Satanás, ele derrota o anticristo, derrota o falso profeta, derrota a grande Babilônia, ele derrota a morte, e aqueles que os seus nomes não estão no livro da vida, Jesus vem e derrota também eles. Então olha que forte isso aqui. Aí dessa forma haverá o quê? Novos céus, nova terra, haverá a nova Jerusalém, aleluia. E essa corrente, ela não é uma corrente que a gente pode traçar ela do ponto zero, eu disse sobre isso, do ponto zero ao ponto 100, aonde é uma linha retínua, aonde tem início e vai acabar, não tem uma cronologia com isso, mas nós entendemos que essa corrente, ela parte de um princípio, aonde o livro de Apocalipse são divididos em 7 seções, que são paralelas, porque vai e vem, paralela, como uma via de mão dupla, e também são o que? Progressivas, então cada seção compreende o período da primeira volta de Cristo, da primeira vinda de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. Então cada sessão vai tratar sobre isso, esse período da primeira vinda para a segunda vinda de Cristo. Então a segunda vinda de Cristo está presente em todas essas sessões. E nos 2 sábados nós falamos sobre algumas delas. Vamos lembrar quais são? A primeira sessão, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, que vai do capítulo 1 ao 3. Segundo, os 7 selos, que vai do capítulo 4 ao 7. Lembra que nós dissemos que no capítulo 5... está escrito que aquele que está sentado no trono tem o seu livro, o quê? Tem o seu livro nas mãos, e escrito por dentro e por fora, ou seja, e foi feita uma pergunta, olha que incrível isso aqui, coloca aí para mim, Eduardo, capítulo 5, versículo 7, foi feita uma pergunta: quem é digno de desatar esses selos? Quem é digno de desatar os selos? E nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum homem foi encontrado capaz de abrir os selos, abrir esse livro. E então João chorava, mas o ancião então disse: capítulo 5, versículo 7. Vai para o próximo. O próximo. Não, volta. Eu coloquei a referência errada aqui, né? Eu só anotei o versículo 7. Eu acho que, vê se é o capítulo 4, versículo 7. Onde fala que o ancião apareceu para João. Olha o que diz aqui, eu anotei só o versículo, esqueci de anotar a referência. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele, sim, amém. O ancião disse assim para João: João, não chore, porque eis que ele vem sobre as nuvens. Não chore, João. E o que são esses selos? Os selos são o quê? A perseguição do mundo à igreja. Nós falamos sobre cada selo, o cavalo branco, que é o Senhor, que vem abrindo o caminho, porque Jesus ele comanda a história. O cavalo vermelho, que representa a guerra, o cavalo preto, que representa a fome, o cavalo amarelo, que representa a morte. Então todo esse acontecimento, toda essa abertura dos selos, ela vai se desdobrando nessa história que vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Terceiro ponto, terceira seção, as 7 trombetas. Quais são as trombetas? As trombetas são o juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja. Lembra que Deus manda 1/3 sobre a terra, 1/3 sobre os mares, 1/3 sobre os rios, os astros, sobre os homens. Então o juízo de Deus vem sobre a terra, sobre os homens, sobre os mares, sobre os rios, parcialmente. As trombetas é um alerta de Deus para mim e para você. As trombetas são um alerta para a humanidade dizendo: ainda há tempo. Ainda há tempo de se arrepender. Então a segunda vinda de Cristo também está claramente posta aqui na terceira sessão do capítulo 8 ao versículo 11. E no último sábado nós falamos sobre a quarta sessão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. No 12 nós falamos sobre o dragão, aonde apresenta o dragão, que é o diabo. No 13 nós falamos sobre a besta que surge do mar, que é o anticristo.
falamos da besta que surge da terra, que é o falso profeta. No 14 nós falamos sobre a grande Babilônia, que é a grande meretriz. E do capítulo 1 ao 11, a perseguição está aqui. Do capítulo 1 de Apocalipse ao capítulo 11, a perseguição ela é posta aqui. E daqui para frente, esses inimigos que nós falamos aqui, do dragão, do diabo, eles se levantam, eles se unem e se levantam. Do capítulo 11 para frente, o Apocalipse vai tratar do que esses inimigos vai fazer. A intenção do dragão era o quê? Matar o menino. Quem que é esse menino? Jesus. Mas Jesus ele foi o quê? Arrebatado aos céus, e lá ele está o quê? Entronizado. Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi para o céu, foi para o seu trono e disse: eu vou voltar e buscar a minha igreja. O diabo então não teve poder, não tem poder para acabar com Jesus. Então começa o quê? Se ele não conseguiu matar Jesus, começa a perseguição da igreja, Daniel. Começa a perseguição por nós, para matar nós. E começa a perseguição aqui da igreja, e lembra que nós falamos da mulher? Quem que é essa mulher? A mulher é a igreja. Há uma luta no capítulo 12, aonde o dragão luta contra o filho, que é Jesus, ele não vence. O dragão luta contra a mulher, que é a igreja, e também ele luta com os anjos. Mas esse dragão não consegue vencer em nenhuma dessas instâncias. Nem contra o filho, nem contra a mulher, nem contra os anjos. Só que esse dragão, ele não está sozinho. Quando ele desce, ele traz o quê? Um terço dos anjos para lutar com ele. E é importante dizer, eu falei sobre isso sábado retrasado, que o diabo, ele quer sempre imitar Deus. Assim como Deus, ele é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o diabo também quer ser trino, dragão, anticristo e falso profeta. O diabo ele quer imitar Jesus. Jesus ele, sendo Deus, ele se fez carne para habitar entre nós. O diabo também vai querer imitar essa situação, se apoderando de alguém, se encarnando em alguém para ser o quê? O anticristo. Jesus ele tem os seus selados, os seus filhos, nós somos selados pelo sangue vertido na cruz. Aí o diabo também quer a marca dele, que é a marca da besta, 666. Então o diabo, ele quer de todo jeito imitar Jesus, e Cristo tem uma noiva, essa noiva é nós, é a igreja, e aí o diabo também quer uma, e aí ele estabelece a grande Babilônia, conhecido como a grande meretriz, que a Bíblia trata da grande Babilônia. Então esse quarteto, diabo, dragão, a grande Babilônia, o falso profeta, anticristo, se levanta, e a Bíblia vai dizer no capítulo 13, no versículo 7, que todos, o mundo, a humanidade vai adorar eles. A humanidade vai adorar esse quarteto, mas exceto, aí é nós, exceto aqueles cujo nome estiver escrito no livro da Bíblia. Aleluia. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, glória a Deus. Nenhum crente, nenhum salvo vai adorar esse quarteto aqui. Nenhum crente, nenhum salvo vai adorar o anticristo. Nós estamos guardados pelo quê? Pelo nosso pastor, que é Jesus. Aleluia. Bom, nós também falamos dos capítulos 15 ao 17 sobre a taça da ira de Deus. Depois das trombetas tem as taças da ira de Deus. E aí, enquanto as trombetas é o juízo parcial de Deus, as taças é o juízo final de Deus. Nas trombetas nós temos a chance de se arrepender, mas nas taças já é o juízo final. Aí não é mais um terço, aí nós já não temos chance. Jesus volta aqui, e aí pronto, a porta se fechou, e ó, beijinho para vocês e tchau. Mas a partir daqui nós entramos na sexta sessão, no capítulo 17, 18, 19, e observe que lá no capítulo 12, quando nós falamos do levantamento do quarteto do mal,
aqui no capítulo 17, 18, 19, é a queda desse quarteto. Então, a primeira queda da grande Babilônia, o que é isso? Presta atenção, a grande Babilônia é a grande meretriz, ou seja, a religião prostituída, a religião que não condiz o quê? Com a doutrina bíblica. Lembra que eu falei dos princípios, dos pilares que não podem ser mexidos aqui? Da doutrina bíblica, que é cláusula pétrea. Aí essa grande Babilônia, que é a religião prostituída, vem para desmascarar isso aqui, dizer que isso aqui não é verdade. Qual a característica dessa religião? Coloca aí para a gente o capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui ele está falando da grande Babilônia. Isso é uma religião apóstata que vai seduzir. No verso 4 do capítulo 17 está marcada, essa grande religião está marcada por quê? Por uma grande riqueza. Vai ser uma religião, a grande Babilônia vai ser de um grande poderio econômico, que vai poder dar conforto, que vai poder seduzir as pessoas com grande riqueza. Mas também ela é marcada por quê? Pela prostituição. E não só pela prostituição física, mas principalmente pela prostituição espiritual. E aqui eu chamo a atenção por quê? Porque aonde Deus, os profetas vão dizer que aonde Deus é considerado o marido da igreja, né, o marido do seu povo, a igreja é considerado o quê? Nós somos considerados a esposa do próprio Deus. É por isso que Jesus fala que iria vir para buscar o quê? A noiva dele. Então nós somos a esposa de Deus. Então toda vez que a igreja, o povo se afasta de Deus e se prostra diante dos ídolos, se prostra diante dessa prostituição, se prostra diante dessa grande Babilônia, isso para Deus é adultério espiritual. Todas as vezes que nós se afastamos de Deus, nós estamos adulterando contra Deus. Essa é a religião meretriz, essa é a grande prostituta que induziu o povo à idolatria, que induziu o povo ao erro. Mas mais do que isso, essa religião também ela é violenta. Olha os versos do capítulo 17, versículos 5 e 6. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, ou seja, fala de morte, violência. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. É muito importante a gente entender aqui que essa briga não é de hoje. A maior guerra, a maior perseguição religiosa foi o que? Foi a causa do martírio da história, né? Mais de 200 milhões de cristãos já foram mortos. Lembra dos judeus lá atrás? Aí quando fala sobre isso aqui, embriagada do sangue dos santos, é como se a terra estivesse bêbada com o sangue dos santos, com o sangue do povo de Deus, dos cristãos. Mas Jesus nos alertou, sabe o que Jesus nos alertou? Que o mundo odeia a igreja. Então o que acontecia lá atrás não é diferente do que acontece hoje. O mundo, ele odeia a igreja, o mundo nunca gostou da igreja, o mundo nunca gostou de você. Por que então que a gente gosta tanto do mundo? O mundo nunca foi com a sua cara, o mundo sempre odiou naquilo que você acredita, e você continua gostando do mundo. O mundo jaz no maligno, o pastor Marcos disse aqui agora no louvor, o mundo jaz no maligno. Quem é o grande controlador do mundo, Eduardo? Quem é o grande controlador desse sistema sanguíneo que acaba com a minha vida, com a sua vida, que acaba com as gerações vindouras? Satanás, é o diabo, o príncipe das trevas, aquele que estabelece através do seu espírito o princípio da desobediência. É ele que coordena isso tudo. Então a igreja, ela nunca vai ser parecida com o mundo.
Vós sois luz dessa terra. Nós seremos transformados, por quê? Porque um dia nós fizemos parte desse mundo, hoje, graças a Deus, nós não fazemos mais. Se você amar ao mundo, o amor do Pai não está em você. Se você ama as coisas do mundo, você não ama as coisas de Deus. Se você ama o mundo, você não ama o reino de Deus, então você não pode se conformar com o mundo. Você não pode se conformar com o inimigo, pois o mundo jaz no maligno. Então esse maligno, o diabo, o Satanás, ele odeia a igreja, ele persegue a igreja, ele odeia você. Eu vou dizer bem alto: Satanás odeia você, odeia a sua casa, odeia a sua família. Satanás não quer ver você firmado os pés aqui na rocha de Jesus Cristo. Ele odeia a sua vida. E aí eu te falo uma coisa: se a igreja ela não está sendo perseguida, se você não está sendo perseguido pelo Satanás, tem alguma coisa de errado. Você, se não está assim, está quase igual um imã. Tem alguma coisa de errado. Olha o que o apóstolo Paulo disse para a gente. Coloca aí, Eduardo, 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente... Lembrei da minha avó: esse menino vai piar comigo, viu, Poliana? Todos aqueles que piamente querem viver em Cristo, ou seja, estritamente, intimamente, todos nós que queremos viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Aqui não é alguns, não é os pastores, os profetas, os ministros, não. Aqui disse todos. Mas então agora nós vamos perceber que esta mulher, essa igreja da grande Babilônia, ela está assentada sobre 7 reis, sobre 7 montes. Olha o que diz Apocalipse 17, versículo 9 e 10. Aqui o sentido que tem sabedoria: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram e 1 já é, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. João está olhando aqui então para a história. Não sei se vocês lembram, 1 mês atrás, quando o Papa estava ali para morrer e assumiu o outro Papa, já fez 1 mês, não já? Saiu vários vídeos, pessoal falando que dessa contagem aqui de 5 papas e 7 papas e não sei mais o que, parará, mas não tem nada a ver com papa isso aqui. Presta atenção. O que são esses 7 reis? João olha para a história, João olha para a realidade, Deus mostra para ele a visão do que estava acontecendo. Lembra que as 7 sessões elas são paralelas, é da primeira vinda de Cristo para a segunda vinda de Cristo. Então existe uma mão dupla. Da mesma forma que Deus mostrava para João algo que estava acontecendo lá, João também escreve dizendo que brevemente essas coisas também aconteceriam. Então por isso que a história ela vai interligando. Então o que são esses 7 reis? Vamos pensar no quê? No Egito, na Síria, na Babilônia antiga, no Império Grego, no Império Romano. E qual que não existe? O que vai durar pouco, o que João fala. E o reino do anticristo é o que vai durar pouco. Quando o anticristo vier, ele vai estabelecer o reino dele. As organizações mundiais, o mundo vai se voltar para ele. Nós falamos aqui, o mundo vai adorar ele. Só que esse reino aqui vai ter, por mais que ele tenha um governo universal, vai durar pouco. Está escrito no capítulo 13, 8, que ele vai ter um governo universal, mas isso aqui vai durar pouco. Sabe por quê? Porque ele vai ser derrotado. Mas ele vai ser derrotado, Marcos, não com força militar, não com canhão, com arma. Ele vai ser derrotado por quem? Por Jesus. É Jesus que vem e derrota esse anticristo. Amém? A Bíblia diz que Jesus vai matar o anticristo com a espada que sai da sua boca. Olha que tremendo isso aqui. Segundo Tessalonicenses 2, do 8 ao 10. Vou ler o versículo 8. Então será revelado o perverso. Quem é o perverso? É Satanás, é o anticristo, é o diabo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda.
Quando Jesus vier, Ele vai destruir isso, vai destruir somente com o sopro da boca dEle. Aqui é a vitória da manifestação do Senhor Jesus Cristo, da manifestação da glória de Deus, e Ele vai colocar o que? Todos debaixo do seu pé. Tem uma canção, né? Aquela canção, debaixo do seu pé, só sei essa parte. Depois você pesquisa lá no YouTube. Então, vai ser todos, não vai ser só alguns, vai ser todos. E a igreja, ela vencerá, coloca pra gente, capítulo 17, versículo 14. A igreja vencerá com Jesus Cristo. Aleluia! Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia! Vencerão os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Quantos eleitos e fiéis nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque você é eleito, você é fiel, você vencerá. Se Jesus não voltar para você hoje e você participar da grande tribulação, você vencerá. Pois bem, no capítulo 18 então, nós estamos já partindo para o encerramento. Nós temos 4 vozes e nós temos a queda dessa Babilônia, da grande Babilônia. Nós temos a voz da condenação nos versos 1 a 3, no capítulo 18, aonde vem a voz condenando, dizendo, tem condenação eterna mesmo. Para aqueles que não estão no livro da vida, existe condenação eterna. Nós temos a voz da separação, dos versículos 4 ao 8. Que separação é essa? A separação do joio e do trigo. A separação de quem está no livro da vida e quem não está nesse livro da vida. Nos versículos 9 a 20, nós temos a voz da lamentação. Aqueles que não acreditaram. Gente, olha isso aqui. Não espere esse dia para se lamentar. Se lamente hoje que nós estamos tendo tempo. Se lamente hoje que nós estamos ouvindo a trombeta tocar. Porque naquele dia vai ter uma voz da lamentação dizendo, E aí finalmente a voz da celebração do versículo 21 a 24. Aqueles que celebrarão com Cristo essa grande vitória. Em seguida então percebemos o final no capítulo 19, 1 ao 3. Que vai dizer que depois dessas coisas, ou seja, depois que aconteceu tudo isso, ouvi no céu uma grande voz, de uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao quem? Ao Senhor nosso Deus, aleluia. No versículo 3, pode aplaudir, se você quiser aplaudir, pode aplaudir esse Deus. Aí no versículo 2 do capítulo 19 vai dizer, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, julgou a grande Babilônia, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, com as suas mãos vingadoras, e delas ele vingou o sangue dos seus servos. Sabe o que Deus está falando aqui? Que toda essa grande Babilônia, que já tem consumido a gente com a prostituição, que já tem prostituído a gente com mentiras, que já tem nos levado ao pecado, Deus vem e vinga, porque muitos já foram mortos por causa dessa grande religião, dessa bagunça. Aí Deus vem e vinga o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia. E a fumaça dela sobe para todo sempre. Em outras palavras, isso aqui é uma condenação eterna. É uma condenação final, é uma condenação definitiva. E olha só. A gente já falou que lá nos capítulos 17, 18 e 19 vai tratar da queda do quarteto do mal. Diabo, o anticristo, primeiro é o dragão, né? E o falso profeta, quarteto do mal. Só que nessa sexta sessão paralela, João vai mostrar o último inimigo, que é o diabo. Que nos leva para a última sessão, que é a sétima. João ele mostra a derrota do anticristo e do falso profeta. Lá no capítulo 19 e no capítulo 20,
Antes, coloca para mim o 19, versículo 11. Porque aqui é a descrição mais clara da segunda vinda de Cristo. Porque olha o que diz o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. João, ele retrata isso aqui já no capítulo 19, mas isso aqui, por isso que eu volto a dizer, gente, são paralelos. Isso aqui é o primeiro selo se abrindo, aonde o cavalo branco estava assentado. Aliás, Jesus estava sentado sobre o cavalo branco, fiel, verdadeiro. Vai fazendo uma descrição de Jesus, se a gente continuar lendo nos versículos 12 até o 21. Aí lá no verso 16 vai dizer: e no manto e na sua coxa tem escrito que este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí lá no versículo 20, coloca o 20 para a gente acompanhar. Veja a derrota do anticristo e do falso profeta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta. O sinal da besta, 666, que não é exatamente um número, gente. Quem receber esse sinal, quem adorar o anticristo, quem servir a esse falso profeta, a esse governo do anticristo, com quem enganou os que receberam esse sinal e adoraram a sua imagem, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Então agora nessa última sessão, na 7ª sessão, e eu sempre venho dizendo que dentro de cada sessão vai tratar da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então compreende esse período, de tal maneira que aqui no capítulo 20, aonde fala sobre os 1000 anos, o capítulo 20, ele não é uma sucessão. Essa corrente amilenista nos explica que ele não é uma sucessão cronológica do 19, mas observe, porque no capítulo 20, ele volta lá na primeira vinda de Jesus Cristo, quando Jesus vem a primeira vez. No versículo 1 ao 3 vai dizer o seguinte: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Olha João afirmando isso daqui, hein? Não precisava nem do milenista afirmar, é o próprio João afirmando, é só a gente entender. E amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Lembra que eu falei do reino que vai durar um pouquinho de tempo? Olha aqui, João retratando isso daqui. Bom, os pré-milenistas, entendem que esse texto ele é cronológico, do 19 para o 20. Daí eles entendem que isso aqui vai falar sobre os 1000 anos, literalmente. Só que aceitar essa literalidade desses 1000 anos aqui, gente, é um pouco complexo. Como nós estamos falando do livro de uma forma panorâmica, vamos pensar comigo o seguinte: o livro de Apocalipse, sendo um livro simbológico, onde fala dos selos, fala dos candeeiros, fala das taças, uma besta que surge do mar, outra besta que surge da terra, fala das 7 cabeças, fala da grande meretriz, do dragão. Tudo isso aqui é simbólico, gente, são símbolos que trazem para a nossa realidade espiritual. A gente não encontra em nenhum lugar na Bíblia a palavra milênio, a não ser aqui em Apocalipse. Você já encontrou? Em nenhum lugar na Bíblia vai falar sobre o milênio. Só tem Apocalipse. E um outro ponto importante a gente pensar é o quê? Que todo o Novo Testamento, aonde fala da segunda vinda de Cristo, que o Novo Testamento retrata a segunda vinda de Cristo,
vai tratar da ressurreição dos mortos e também do juízo final. Aí imagina a gente viver com os mortos ressuscitados aqui, 1000 anos, sem estar no corpo glorificado. Então é meio estranho a gente pensar que é 1000 anos literal. Então nós não encontramos na Bíblia várias ressurreições, só encontramos na segunda vinda de Cristo. E quando o texto fala da primeira ressurreição, que eu disse isso aqui também sábado retrasado, está lá em Efésios 2,6, Ele nos deu a vida, estando que nós mortos dos nossos delitos e nos ressuscitou. Quando eu e você nos encontramos com Cristo pela primeira vez, houve uma ressurreição na nossa vida. Nós aceitamos aquilo que nós estávamos mortos, nós aceitamos viver uma nova vida com quem? Com Cristo. Então a primeira ressurreição é essa aqui, a ressurreição da nossa vida, a nossa nova criatura em Cristo Jesus. Agora vamos entender uma coisa aqui. Em que sentido o dragão está preso? Esse diabo está preso, conforme retrata aqui o capítulo 20, que é simbólico. Onde no Novo Testamento aparece essa ideia do dragão, do diabo está preso. Coloca aí para a gente Mateus capítulo 12. Aliás, Mateus 12. Jesus lá diz o seguinte, diz sobre isso daqui. O que significa isso? Que o diabo, ele tem um reino. O diabo, ele tem um reino. E qual que é esse reino, gente? É o reino das trevas. É o reino da desobediência. É o reino que diz tudo ao contrário do que a Bíblia diz. E aquele que não se converteu ainda, aquele que não acredita na palavra de Deus, na doutrina bíblica, está o quê? Debaixo das potestades de Satanás. Aquele que não acredita em Deus está dentro do reino de Satanás. Mas quem é mais valente do que Satanás? Que vai vencer o reino dele? Jesus Cristo. Jesus chega então, ele tira a armadura que Satanás carrega, ele arranca os bens que Satanás tem. Em Mateus capítulo 12 está escrito isso, depois você lê, não vou ler o versículo aqui não, para a gente ganhar tempo. E o que são esses bens que Satanás carrega no reino dele, gente? São as pessoas, são as almas que ele levou para lá, são as pessoas, são vidas. O que aconteceu quando nós nos convertemos ao Evangelho de Cristo? Jesus foi lá e nos tirou aonde? Das garras de Satanás. Jesus foi lá e nos tirou desse reino de Satanás. Ele nos tirou dessa mão do diabo e trouxe o quê? Trouxe nós para o reino dele. Trouxe nós para o reino da vida, o reino da luz. E um ponto importante aqui: o diabo não pode impedir que alguém, porque em Cristo morreu, ao ouvir o Evangelho, ele não pode impedir a gente de ser salvo. Ele não tem poder de te impedir de você ser salvo por Jesus Cristo, porque é a Bíblia que nos retrata isso. Jesus foi lá e arrancou as almas dele. Quando você estava lá no fim do poço, Jesus foi lá e te puxou, arrancou a sua vida das mãos de Satanás, trouxe para perto dele. É por isso que nós temos que pregar esse Evangelho. É por isso que nós temos que falar desse amor de Jesus Cristo. No verso 4 do capítulo 20 vai dizer que: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O reinado aqui, que a Bíblia trata, é das almas. A palavra trono, ela aparece 47 vezes na Bíblia, 47 vezes, no livro de Apocalipse. E o trono, ele só está na terra, dessas 47 vezes, o trono só está na terra 3 vezes, e 44 vezes o trono está no céu. E as 3 vezes que o trono está na terra, fala sobre o diabo e o anticristo.
Todas as vezes que escutarmos sobre o trono no livro de Apocalipse, é muito maior no trono de Deus do que esse trono do diabo. Então por isso que o tempo dele é curto. Então esse reinado aqui que o versículo 4 fala sobre as almas, não é aqui. É o reinado que foi lá, que já aconteceu. Escute isso aqui. Quando um crente morre, desde Abel, escute isso aqui para você ficar em paz no seu coração com aquele ente querido seu que já morreu, se ele estava com Jesus Cristo. Quando um crente morre, desde Abel, o que acontece quando ele morre? A Bíblia diz que o seu espírito é aperfeiçoado para entrar o quê? Na glória. Morrer é deixar o corpo, esse corpo que foi feito lá no pó, então deixa ele lá no pó de novo e habitar com o Senhor e partir para estar o quê? Com Cristo, que é muito melhor. Então quando um crente, quando o servo de Deus morre aqui, o corpo dele, que foi feito do pó, volta para o pó. Quando nós morremos, o corpo é colocado aonde? Na terra, não é isso? Ele volta para o pó, mas o espírito dele, aperfeiçoado, a alma dele, aperfeiçoada, ela entra no céu e começa a reinar com quem? Com Jesus Cristo lá. Então esses 1000 anos, portanto aqui, ele compreende esse período da primeira vinda de Cristo até a vinda de Cristo. Todas essas pessoas que morreram e estavam em Cristo, confiando em Deus, elas estão lá no seio do Senhor. E quando Cristo vier em glória, aqueles que estão com Ele, voltarão com Ele. Gente, que magnífico, vou poder ver meu pastor. Vou poder ver meu irmão que já morreu. Meu avô, num corpo glorificado, sabe por quê? Aí vocês vão ficar mais doidos ainda, porque o corpo que está no pó, o corpo que foi enterrado, ele vai se levantar da sepultura, semelhante ao corpo da glória do Senhor, ou seja, ele vai se unir, Jesus vai se unir, aquela alma que estava no céu com o corpo que vai ser o quê? Ressuscitado. E aí então nós estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Aí então nós estaremos sempre com o Senhor. Isso aqui é uma verdade gloriosa que está na Bíblia. Agora olha comigo aqui o juízo final e a gente vai encerrar. Versículo 11 a 15 do capítulo 20. Quem vai ressuscitar, gente? Todos, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, todos. Quem vai passar pelo juízo? Todos. Inclusive as almas que estão aí, que vai encontrar com o seu corpo que um dia foi pó, elas também vão passar pelo juízo final. Em João capítulo 5, 24 diz que quem crê não entra em juízo. E a palavra aqui, ela não é no sentido de condenatório, né? Ela não entra no juízo condenatório, mas aqui é no sentido de que quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Então se você morreu crendo, você já está salvo. Quem não morreu crendo, já está o quê? Condenado. Todos vão entrar onde? No juízo. Mas você não vai entrar lá nesse juízo para saber se você está salvo ou perdido. Não é para isso, o juízo de Deus não é para isso. A questão aqui, está salvo ou não, é definida quando você creu. Se você creu, você já está salvo. A questão maior aqui é que vai se entrar no juízo para graus de galardão ou graus de condenação. E aí minha avó, a gente brinca dizendo com ela, que não, vó, pelo menos na área lá já está bom, na sacada já está bom ali com o Senhor Jesus. Ela, não, eu quero ficar aí do lado dele, meu galardão tem que ser lá em cima. Salvo você já está, mas e o seu galardão? Como será o seu galardão? É por isso que o texto, ele diz que os livros serão abertos, e todos serão julgados segundo o quê? Segundo o que está escrito nos livros. E o que está escrito nos livros? O que você falou. Está escrito nos livros como você se comportou. Está escrito nos livros o seu testemunho. Está escrito nos livros o que você deixou de fazer. Está escrito nos livros o que você fez durante o tempo que você viveu. Está escrito nos livros o que você pensou em fazer e desejou no seu coração. É isso que está escrito nos livros. Se você
Se for por esse capítulo aqui então, for por essa situação aqui de julgamento, todos nós estaremos o quê? Condenados, porque ninguém é perfeito. Todos nós já estaríamos o quê? Condenados, todos nós somos pecadores. Porém, olha o que diz o verso 15, coloca aí o verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago do fogo. Por isso que um outro livro será aberto. Um outro livro será aberto, que não é o livro das obras, não é o livro dos méritos, não é o livro da sua quantidade de riquezas financeiras, não é o livro das conquistas humanas, mas é o livro da graça de Deus. É o livro que quando você creu, você foi selado com a digital de Deus na sua vida. É o livro que você foi selado pelo Espírito Santo, e este livro já era conhecido por Deus antes do seu nascimento. Antes da sua formação. E agora todo aquele cujo nome estiver escrito no livro da vida, e esse nome confere necessariamente com aqueles que nasceram de novo, ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus, sendo a nova criatura, crendo na salvação em Deus, e foram lavados no seu sangue do Cordeiro, todos esses estão salvos. E todos que não estiverem com o nome nesse livro, serão lançados aonde? No lago de fogo, lá no enxofre. E agora o que vai acontecer com o diabo? No versículo 10 do capítulo 20 vai dizer que, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão o quê? Atormentados para todo o sempre. Mas ainda tem mais um inimigo. Além do diabo, do falso profeta. Olha o que está escrito no versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados também no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 1 Coríntios capítulo 15, 25, vai dizer o seguinte: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Todos os inimigos. Quem são esses inimigos? Todos os inimigos, quem são? O dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, que é a grande Babilônia, a morte, o inferno, todos cujo nome não estão no livro da vida, estes estarão debaixo dos pés do Senhor. Se o louvor tiver outra canção, pode voltar que eu encerro agora. Vitória consumada de Jesus, juízo final consumado. E aí abre-se então o capítulo 21, vi novos céus, vi nova terra, aqui já não tem mais condenação, agora é a cena dos glorificados. Capítulo 21 nós vamos ver um tabernáculo de Deus descendo, Deus vindo habitar com a sua igreja, Deus enxugando os nossos olhos das lágrimas. Não tem mais luto, não tem mais choro, não tem mais ranger de dentes, não tem mais condenação, não tem mais defeito, não tem mais deficiência humana. Nosso corpo vai ser um novo corpo de glória, e nós estaremos sempre com o Senhor. Aqueles que resistiram à graça, está onde? No versículo 8, que diz o quê? Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, ou seja, quem não acreditou nisso nunca, aos abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos. Quem é o pai da mentira, gente? E a sua parte será onde? No lago que arde com fogo, o que é a segunda morte. E a próxima cena que nós vamos ver está no capítulo 21, do 9 a 11, onde João ele é convidado para ver a beleza da igreja, para ver a maravilha que é a nova Jerusalém. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Mostrar-te-ei vocês, nós seremos apresentados para Deus. Gente, que lindo isso aqui.
Nós seremos apresentados para Deus, e levou-me em espírito. Gente, olha isso aqui, entra nisso aqui. João foi levado em espírito, ele estava lá na ilha de Patmos escrevendo, aí a Bíblia diz que ele foi levado em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém. João pôde ver isso tudo que nós estamos passando, e vamos passar ainda, que Deus, Ele descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. A noiva de Jesus, ela brilhará. Por que diz? Porque nós seremos um novo corpo, um corpo glorificado. Por isso que nós já estamos aqui, precisamos brilhar, precisamos ser luz no meio das trevas. Por isso que a Bíblia vai falar que nós não podemos deixar o quê? Apagar esse fogo. Porque quando Deus voltar, Ele vai buscar quem estiver o quê? Brilhando. Se você não está brilhando, você não vai fazer parte. Se nós não brilharmos nesse grande dia, nós não faremos parte dessa segunda vinda de Cristo. E aí, se você for ver o versículo 14 do capítulo 21, você vai ver que essa igreja está fundamentada sobre os ensinamentos dos apóstolos. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, 12 apóstolos. Está firmada e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, a nova Jerusalém, essa nova vida que nós vamos ter, ela está firmada. Ei, se eu e você não estivermos firmados nos fundamentos, o que os 12 apóstolos fizeram? Pregaram o Evangelho, morreram por Cristo, deram a sua vida por Cristo. Se eu e você não estivermos firmados nisso, o que adianta a nossa vida? Essa igreja estará firmada nos ensinamentos dos 12 apóstolos. Essa igreja, a Nova Jerusalém, no versículo 13, vai dizer que de todos os lados, ela tem 3 portas. Ou seja, norte, sul, leste, oeste, ela tem 3 portas. E por que disso? Sabe por quê? Porque ela é aberta para todos. O irmãozinho do lado aí que você não gosta, essa igreja, a Nova Jerusalém, é aberta para ele. Aquela pessoa que você fala mal, se essa pessoa estiver aqui, eu não venho para a igreja, também é aberta para ele. Você, que os outros não gostam da sua vida, é aberta para você. É a Bíblia que diz isso, e não entrará nela. Olha o que diz no versículo 27, ela é aberta para todos, porém não é aberta para tudo. Então não entrará nela coisa alguma que contamine. Hoje, se nós estivermos contaminados, nós até entraremos nessa igreja aqui de 4 paredes. Mas naquele dia, naquele grande dia, se nós estivermos contaminados, nós não entraremos. Misericórdia, Jesus. E cometa abominação e mentira, mas só os que estão aonde? Escritos no livro da vida do Cordeiro que entrarão. Essa é a Nova Jerusalém, gente, a nova igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja, nós estaremos lá com Ele, você estará lá com Ele, reinando nesse novo tempo de glória. Nós reinaremos com Jesus, aleluia. Eu fico imaginando, pastor Marcos, Jesus já deve estar cansado de reinar sozinho lá em cima. Eu fico imaginando, Lucas, ele deve estar assim ansioso, eu preciso buscar esse povo. Porque Jesus é assim, ó, Ele gosta de se relacionar. Ei, quando nós não nos relacionamos com Deus, é porque Ele fica triste. Ele está ansioso para buscar a gente. Então aqui eu quero concluir com você que no capítulo 22, no versículo 5 e 6, vai dizer que, põe ali para a gente ver, 22, 5 e 6, e ali não haverá mais noite. Ali não haverá mais trevas, noite aqui é trevas, ali não haverá mais dores, e não necessitarão mais de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina.
e reinarão para todos sempre. A sua luz que você carrega aqui, ela precisa iluminar quem está nas trevas. Sabe por quê? Porque lá a sua luz, ela vai brilhar com Jesus Cristo. Deus tem luz suficiente para nós reinarmos com Ele. E disse-me: essas palavras são fiéis, são verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. João começa dizendo que as palavras são verdadeiras. João começa dizendo que isso vai acontecer em breve. E João termina dizendo que as palavras são fiéis e verdadeiras e que vão acontecer em breve. Dizer para vocês uma coisa que me enche de esperança: o livro de Apocalipse deveria ser a nossa dieta diária. Todos os dias deveríamos comer esse livro. E não espantarmos com isso tudo que está dizendo aqui, porque é o livro da nossa vitória, é o livro da nossa salvação, é o livro da nossa esperança, é o livro que mostra para a gente a história sendo escrita pelas mãos de Deus. A sua história, ela não está sem rumo. Se coloque de pé. A sua história, ela não está sem rumo. A sua história, ela é comandada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós ainda temos a chance de pedir perdão pelos nossos pecados. Pois haverá novo céu, nova terra, e lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Nós estamos numa história que às vezes nós estamos como num barco à deriva, mas nós temos a chance. A história, ela caminha para onde? Ela caminha para a consumação final, ela caminha para a vitória de Cristo, para a vitória da igreja. As trevas não prevalecerão. Eu preciso te dizer uma coisa: o que você está passando de dificuldade na sua vida não vai prevalecer. As trevas que te assolam não vai prevalecer. Esse problema que tanto te aflige não vai permanecer, porque naquele grande dia você reinará com Jesus Cristo. Continue brilhando aqui, continue frutificando aqui, continue dando bons frutos para Deus, porque lá naquele grande dia você reinará com Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O diabo não tem poder para acabar com a sua vida. Se você veio aqui nessa noite pensando que a sua vida está nas mãos do diabo, hoje caiu por terra. Satanás não tem poder para acabar com a sua vida. Satanás não tem poder para acabar com o seu casamento. Satanás não tem poder para te tirar da história desse mundo, porque a sua vida está nas mãos de Deus. A história está sendo construída, mas nós somos seguidores, discípulos daquele do que é mais que vencedor. Nós cremos nessa salvação. A sua vitória está nas mãos de Deus. A sua vitória está nas mãos de Deus. Aleluia. Enquanto o louvor canta essa canção, eu queria te convidar: sai do seu lugar e vem aqui no altar do Senhor. Você que fala assim: eu não consigo mais, eu não tenho mais forças o suficiente, eu preciso de uma nova chance. Eu quero orar pela sua vida aqui no altar do Senhor. Se você nessa noite está escutando a trombeta tocar para você e dizer: eu sou fraco o suficiente, eu preciso que Deus me visite, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Pode apagar as luzes aí. É tempo de uma nova chance. Me apegar com as coisas daqui. Às vezes você está mais apegado às coisas do mundo, esquecendo das coisas de Deus. Sai do seu lugar. Aqui ninguém vai te ver, ninguém vai enxergar você como se está errado ou não. Só quero te convidar para receber uma oração especial aqui na frente. Meu Jesus, vem buscar
vai vir buscar a sua noiva. Ele virá para buscar a sua igreja. Quem estiver pronto com Ele irá. E tem que estar pronto. Sua glória com Ele. Se você não está pronto, sai do seu lugar aí agora. Sai do seu lugar aí agora. Se você não está pronto, sai do seu lugar aí agora. Seja corajoso ou corajosa o suficiente para dizer: Senhor, eu não estou pronto, mas eu quero estar. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor virá e vai buscar essa igreja. Vai buscar uma igreja lavada, remida, uma igreja santa. Aleluia. Eu não vou com as coisas. Não. Pois eu sei. Aleluia, Jesus. Você não pertence a essa terra, você é estrangeiro. O céu é o seu lugar. Aleluia. Ele virá nos buscar, te olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Espírito Santo de Deus, nós oramos, ó Pai, e abençoamos, ó Pai, a cada um que está aqui nessa noite. Oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor, ó Pai, para que não haja mais tristeza, não haja mais dor, para que haja uma nova vida, uma nova esperança, e essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, clamamos a Ti, ó Pai. Toda tristeza vai embora, todo pensamento do mal vai embora, todo pensamento maligno vai embora, e que haja uma nova vida, e essa nova vida seja estabelecida pelo Senhor Jesus. Em nome de Jesus, visita cada coração nessa noite, cada alma, Senhor Deus. Visita cada casa, cada lar. Se alguém aqui estiver passando por problemas, Senhor Deus, conjugal, se alguém estiver passando por problemas, ó Pai, com familiares, com os pais, visita, Senhor Deus, porque hoje é chance de perdoar, hoje é chance de pedir perdão, e nós queremos, ó Pai, subir para a glória, nós queremos, ó Pai, um novo corpo glorificado, esperar, ó Pai, a sua vida e glorificar o Senhor, reinar com o Senhor, ó Pai. Por isso nós cantamos, Senhor, que Senhor vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, não vem. Ele virá nos buscar, de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia, pode voltar para os seus lugares. Aleluia. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor.
Glória a Deus, glória a Deus. O rei está voltando. O rei está Aleluia, voltando. Jesus. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Ele vai chamar o seu nome. Rei está voltando. Aleluia. Ele vai chamar o seu nome. Está voltando. Aleluia. Ele vem Jesus. buscar. O rei, ele está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aplauda mais uma vez a esse Deus que está chamando o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.